Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a este momento de palestras da Sociedade Espírita Vinha de Luz. Chamo-me Daírson Gonçalves, sou voluntário na Sociedade Espírita Allan Kardec de Porto Alegre e hoje, a convite dos amigos, estamos aqui para falarmos sobre a obra Seja Feliz Hoje. Mas antes, estaremos fazendo a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Escolhemos um trecho que faz referência à felicidade e que de alguma maneira vamos abordar no desenrolar dos slides que trouxemos para esta noite. Depois a nossa prece de abertura, o conteúdo propriamente dito, e no final a prece de encerramento. Então vamos ao Evangelho. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições. Do item 10, encontramos o seguinte: os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se hajam expurgado. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave o mal, tanto mais enérgico o remédio. Aquele, pois, que sofre muito, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Neste momento, então, com esta leitura, com esta preparação, unamos os nossos pensamentos no recesso dos nossos lares, fazendo de alguma maneira uma extensão neste momento da Sociedade Espírita Vinha de Luz. Possamos enviar os nossos pensamentos, unidos neste momento, a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais trabalhadores da Sociedade Espírita Vinha de Luz, dizendo da nossa gratidão por estarmos aqui participando deste momento de oração, deste momento de estudo, deste momento de conhecimento. Ampara-nos, Senhor, envolve-nos a todos nós, para que possamos bem compreender o tema e também, por nossa parte, emitirmos vibrações amorosas, de solicitude, de tranquilidade, de harmonia. Ampara-nos e envolve-nos no teu carinho e no teu amor. Assim, em teu nome, Senhor, e em teu nome, Jesus, e com a permissão dos amigos espirituais responsáveis pelas palestras da Sociedade Espírita Vinha de Luz, damos a mesma por iniciada neste momento. Que assim seja. Então, meus amigos, como já havíamos, de alguma maneira, feito a referência da obra que se chama Seja Feliz Hoje, que é de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Obviamente nós não iremos aqui tratar de todos os capítulos da obra, porque não haveria tempo hábil, mas vamos trazer alguns, os primeiros capítulos, e com muita particularidade o último capítulo, que tem todo um significado, além da conclusão da obra, obviamente, tem todo um significado muito especial em relação às dificuldades que enfrentamos, às vezes
aquelas dificuldades programadas, outras que nós provocamos pela nossa incúria também, que não são exatamente aquelas ocorrências que foram ajustadas no mundo espiritual, mas que também enfrentamos, que também nos ajudam a desenvolver em nós a paciência, porque a paciência, a benevolência, o perdão não é algo que Deus nos dá. São ocorrências íncitas ao Espírito que ele, nas diversas caminhadas, nas diversas experiências reencarnatórias, vai conquistando. Então a paciência não é um presente, é um desenvolvimento do Espírito. E que nós vamos abordando então alguns capítulos desta obra, fazendo a referência sobre a possibilidade de sermos, com o conhecimento espírita que temos, com os ensinamentos de Jesus, a possibilidade de sermos relativamente felizes. Embora lá fora o mundo esteja desabando, haja muitas dificuldades, nós temos condições de mantermos serenidade e tranquilidade. É o que nós vamos ver no decorrer dos capítulos que trouxemos desta obra hoje. Mas não poderíamos deixar de dar a base na codificação espírita, muito particularmente aqui no Livro dos Espíritos, a questão 614, quando vamos encontrar que a lei natural é a lei de Deus. E ela é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só se torna infeliz quando dela se afasta, quando deixa de praticar a lei de amor, as lições que todos nós temos aí através dos ensinamentos de Jesus. E vamos falar agora um pouco, então, sobre a capa. Que alguns confrades dizem assim, essa capa não é lá tão bonita, né? Tem outras capas muito mais bonitas de Joana de Ângeles, com uma paisagem ao fundo. Aqui tem a paisagem ao fundo, mas ela está limitada pela janela. Pois bem, o projetista gráfico Cláudio Urpia, ele esteve em Assis, muito particularmente no Vale da Úmbria, e visitou o quarto onde Joana Clara de Assis viveu e morreu. Então, esta janela retratada na obra é idêntica à janela do quarto onde viveu e morreu Clara de Assis, na Itália, no Vale da Úmbria. E nós vemos, então, ao fundo uma paisagem, o amanhecer, no Vale da Úmbria, ao lado o Vale da Úmbria, as suas construções milenares. Ao lado esquerdo do rosto, nós temos a Catedral de São Geminiano. Ao lado direito, a Catedral de Santa Clara, onde, segundo relatos de pessoas que visitaram este local, a Catedral de Santa Clara, lá está o corpo de Clara de Assis, muito bem conservado. E que Divaldo Pereira Franco também relata que a primeira revelação que Joana de Ângeles fez de que teria sido Clara de Assis foi nesse local, em que Divaldo, visitando o corpo de Clara de Assis, Joana de Ângeles se postou do lado do corpo. E Divaldo olhava para o corpo, olhava para Joana, olhava para o corpo, muito bem conservado, e começou a ver semelhanças nos traços, apesar de todo esse tempo passado. E Joana de Ângeles, serenamente, olhando para ele, daqui a pouco ele vai se dar conta e diz assim, mas é você! E ali então foi a primeira revelação de que Joana de Ângeles teria tido uma reencarnação como Clara de Assis. E nós poderíamos ver assim, mas a capa é um pouco escura. Justamente, pois que é uma analogia
as roupas de Francisco de Assis. E nesta obra, os amigos que puderem ler, vão ver que há uma estreita correlação entre Francisco de Assis, Joana de Ângeles, Clara de Assis, e Divaldo Pereira Franco, que em toda a obra nós vemos várias referências. Há também uma prece muito bonita que Joana de Ângeles, nesta obra, dedica a Francisco de Assis, que nós vamos ver no final, no nosso encerramento, mas justamente tem esta característica, né? Essa identidade de propósitos e essa estreita relação entre Joana de Ângeles, que foi Clara de Assis, e Francisco de Assis. E nós poderíamos pensar, então, essa moça, aqui retratada na obra de branco, seria Clara de Assis. Não. Segundo o projetista, seríamos nós, representados sim por essa moça jovem de branco para simbolizar a pureza das nossas atitudes, de braços abertos, numa alusão à cruz que cada um de nós tem que carregar, porém com o semblante feliz. Quantas orações e quantas reflexões esta janela testemunhou, quantos olhares para o céu Clara de Assis deve ter dado através dela, quantos livros e cartas deve ter escrito sobre a luz e a brisa dela, quantos sorrisos de êxtase, quando em contato com o Cristo através das suas meditações, das suas orações. Este quarto é sim sinônimo de felicidade. E vamos adentrar então ao capítulo 1, acontecimentos imprevistos. Obviamente não vamos tratar de todos os textos da obra, mas vamos trazer alguns esparsos que a benfeitora nos coloca mais uma vez que a Terra ela é uma escola abençoada. São locais de grandes lições e faculta a nós, os espíritos encarnados, o progresso intelecto-moral. E que todos nós, visto estarmos ainda reencarnando no mundo de provas e expiações, está se transformando num mundo de regeneração. É verdade, mas ainda não é. Então todos nós que reencarnamos no mundo de provas e expiações, somos devedores das leis soberanas da vida. Porém, desfrutando da oportunidade feliz de reparação em relação aos débitos do passado. E que o sofrimento, ele é benfeitor, pois proporciona a visão correta para o comportamento libertador. Como entender esse texto? Não é difícil. Não é difícil. Quantas ocorrências na nossa caminhada em que nós deixamos que fale mais alto o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o olhar apenas para nós, para dentro de nós mesmos, e nos vem, neste momento, uma pandemia em que nos faz voltarmos de alguma maneira para dentro de nós mesmos. Utilizarmos mais da oração. Quem de nós pode dizer que esses momentos não proporcionou isto? Uma maior sintonia, uma maior oração, mesmo que seja em muitas circunstâncias para pedir por alguém que nós saibamos doente, pelas dificuldades de todos, por aqueles que estão nos hospitais, pelo fortalecimento dos enfermeiros, dos profissionais da saúde. O fato é que nós estamos tendo mais tempo para orarmos e estreitarmos esta correlação com Deus, com os amigos espirituais. Outra analogia que se pode fazer é que em muitas situações nós, quando jovens, por vezes, com a saúde muito bem, obrigado, nós sequer nos lembramos de fazer a prece, de fazer uma oração. Mas espera a dor chegar. Quando ela chega, ela
nos proporciona isso. E, em consequência, nessa analogia, nos liberta, nos proporciona olhar melhor para as ocorrências e pedir, fazer exercício de humildade, sim. Nesse sentido, o sofrimento nos proporciona a visão correta para o comportamento libertador. Nesse próximo slide, nós temos, dentre esses acontecimentos imprevistos, desencarne de um ser querido, falência, desencanto, desalento e dor, enfermidades degenerativas, conflitos e transtornos emocionais de toda a ordem. No entanto, apesar de nomearmos a eles como acontecimentos aparentemente imprevistos, eles o são enquanto o nosso imediatismo aqui. Mas, na realidade, eles foram programados. Eles fazem parte de um programa de libertação. Um programa de iluminação do ser e da humanidade, visto que nos traz lições muito significativas. Se apresentam e esperam ser bem recebidos. Olha só esta frase da benfeitora. O que isto quer dizer? Que quando a dor chega, nós devemos ser gratos? Dizer a ela: olá, dona dor, seja bem-vinda, entra, a porta está aberta, a casa é sua, fica à vontade. Parece alguma coisa assim, como se desejássemos, como dessemos boas-vindas ao mal, mas como não é exatamente naquela circunstância um mal, e sim uma oportunidade de resgate ou de aprendizado, como foi combinado lá no mundo espiritual, antes mesmo do nosso renascimento, ela vem na época combinada, na época prevista, na época ajustada. Então, nesse sentido, ela espera ser bem recebida. Robustece em nós a coragem e amplia-se, nesse sentido, a fé na direção do futuro, fortalecendo-nos. É a mesma correlação que fizemos antes com a oração. E também não é muito difícil de ser entendido. Quantos processos doloridos, por vezes, precisamos enfrentar para que seja restabelecida ou restaurada, ou sejamos curados de alguma dificuldade? Uma situação que quase todos nós enfrentamos, se não enfrentamos ainda, iremos enfrentar, por mais que a gente adie, é ir ao dentista. Por vezes se apresenta a cárie, a necessidade do tratamento de canal, por mais que tenhamos cuidado com a higiene dental, não podemos adiar. Em algum momento vai chegar essa ocorrência. Hoje, felizmente, graças à tecnologia e os procedimentos, não é tão dolorido como antes. Mas, muitas vezes o barulhinho da sonda nos incomoda. É um procedimento necessário para que se restabeleça, no caso ali, o canal do dente, a possibilidade de voltarmos a ter aquela higiene bucal novamente. Em correlação a outras dores também. Quem de nós nunca pegou aquela gripe forte, ou até neste momento você vai na unidade de pronto atendimento, vai no hospital e nos é receitado aquelas injeções às vezes doloridas. Dói no momento, mas mais ali adiante apresenta a cura. Então, a dor momentânea de agora nos trará resgate e libertação mais adiante. E levam-nos a exercitar, de alguma maneira, o desapego e a combater o egoísmo e o orgulho em todos nós. No capítulo 2 desta obra, Joana de Ângeles vai nos falar sobre Pythias e Demo. Nós vamos contar a história e também nos diz ela que a amizade pode nos proporcionar também felicidade, assim como
os acontecimentos imprevistos e dolorosos em algumas ocorrências, por terem sido programados e por termos todos nós a possibilidade de conhecer o Espiritismo e de estarmos ali envolvidos nas suas lições, entendendo pouco a pouco tudo o que ela nos traz e nos proporciona, mesmo nas dificuldades temos condições, pelo entendimento de que elas são momentâneas, de que elas são passageiras, de que elas são desta reencarnação, e ao retornarmos à pátria espiritual, vencida a lição, não há mais a necessidade de que ela nos acompanhe. A compreensão de que elas são transitórias nos traz felicidade relativa. A amizade nos traz felicidade relativa. Mas quem foi Pítias e Deimon? Pois bem, ao tempo do rei Dionísio, na cidade de Siracusa, havia dois jovens que, desde a infância, eram vistos sempre juntos. Eles tinham uma amizade muito coesa. Todos na aldeia, no local, na cidade, conheciam eles como amigos inseparáveis. Nós pudéssemos trazer para o Rio Grande do Sul alguma expressão que se utiliza, nós diríamos que eles eram unha e carne. E que o rei Dionísio era uma espécie de ditador. Utilizava-se do poder para cobrar impostos altíssimos, levando o povo, de uma maneira geral, a grandes dificuldades, a fome até alguns deles, e beneficiava ali os seus amigos, os seus parentes, as pessoas que estavam ali em torno dele, com riquezas, em detrimento do próprio povo em si. E Pítias, que tinha o dom da oratória, acabava percebendo tudo isso e, em defesa do povo, falava em praça pública dos demandos do rei. O rei, sabendo, mandou chamá-lo ao castelo. Ele disse: olhe, ele sempre acompanhado de Deimon, olhe, o que você está fazendo está beirando a traição. Mude o seu comportamento, ou serei obrigado a aplicar-lhe a lei. E Pítias, muito estoico, vai dizer: mas eu só falo a verdade. Bom, está avisado. Pode se retirar agora. Como o rei não mudou seu comportamento, Pítias continuou a falar dele em praça pública sobre os demandos do rei, e quanto o povo sofria em consequência de tudo isso. Foi preso. Foi julgado. Sempre acompanhado de Deimon. Foi preso, foi julgado, condenado à morte. E como era de praxe, à época, o rei concedia, após a sentença, um último desejo ao prisioneiro. E fez a colocação. E Pítias vai dizer então: olha, não desejo nada além de me despedir da minha esposa e dos meus filhos que moram em outra cidade. E o rei: pensas enganar o teu rei? Com certeza vais evadir-te, para que não seja cumprida a sentença. Não poderei, de maneira alguma, anuir com esse pedido. E Deimon, então, também ali naquele momento, muito corajoso, muito estoico, dá um passo à frente e diz ao rei: eu sou a garantia dele. Se ele não voltar, terei o maior prazer em morrer no lugar dele. A nossa amizade é muito conhecida, desde a infância. Tenho plena convicção de que ele vai mesmo se despedir da esposa e dos filhos e retornará a tempo da execução. Tens consciência do que está propondo? Vais morrer no lugar dele. Na grande possibilidade que ele não volte, que fuja a sentença. Não há nenhum problema. Confio na nossa amizade, confio no meu amigo. Tenho certeza de que ele voltará a tempo. Pois bem, então ficarás preso desde já no lugar dele. E assim ocorreu. Pítias foi se despedir da esposa e chegou o dia da sentença, nada de Pítias. Poucas horas antes da sentença ser cumprida, do horário marcado para que a sentença fosse cumprida, o rei mandou chamar Deimon e
também continuava aquela espécie de deboche. Viu só? Essa amizade sincera, né? Essa amizade desde a infância, incorrupta. Olha só, teu amigo não retornou. Vais morrer no lugar dele. E Deimos, algo deve ter ocorrido. Muito provavelmente, ele deve estar às portas do castelo e chegará a tempo. E demonstrava aquela confiança, aquela certeza, aquela convicção com base naquela amizade deles. E poucos minutos, já tudo preparado, o rei ainda continuando de alguma maneira a debochar daquele ingênuo amigo que iria morrer no lugar do outro. Poucos minutos antes da sentença ser cumprida, já tudo preparado, principalmente pelo carrasco, entra Pythias carregado por alguns soldados e vai dizer assim, colocando-se de joelhos: graças a Deus, graças a Deus, consegui chegar a tempo de que meu amigo não morra no meu lugar. A sentença é minha e eu é que devo arcar então com ela. Mas de tudo ocorreu. O navio que vimos naufragou, nos salvamos, felizmente, conseguimos nadar até a praia, mas fomos assaltados. Foi quando alguém se dirigindo para a cidade de Siracusa nos identificou à beira do caminho, machucados, e nos trouxe até aqui, sabedores da nossa história, graças a Deus, a tempo de que nosso amigo não morresse no nosso lugar. Aquilo de alguma maneira surpreendeu o rei. E ele, então, não só suspendeu a sentença de morte de Pythias, como ainda, ali naquele momento, solicitou aos dois, porque reconheceu aquela amizade inquebrantável, um se propondo a morrer pelo outro e o outro chegando a tempo, enfrentando todas as dificuldades para que o amigo não morresse no lugar dele. Pediu-lhes que lhes ajudasse a ser mais justo com o povo, tornando-os, de alguma maneira, seus conselheiros. É uma história belíssima. Nós aqui trouxemos ao sabor da lembrança, da leitura, mas obviamente tem outros detalhes na obra. Se puderem, leiam. E a benfeitora nos diz que a amizade, muitas vezes ela se torna esquecida por supremacia do ego, mas que ele é chave para a legítima fraternidade, não só entre as pessoas, mas também entre os povos. O magnetismo, a presença, as palavras, a companhia de um amigo acalma e enriquece-nos de confiança. E ser amigo é a maneira mais próxima de nos transformarmos em irmão. Que possamos, assim, cultivar o doce sentimento de amizade que proporciona alegria e bem-estar, que nada solicita, que nada impõe, pelo contrário, se coloca à disposição, como na história de Pythias e Deimon, e que precisamos do exercício de treinar a amizade, doando-nos e não esperando nada além de sermos nós o amigo de nosso próximo. No capítulo 3, que é de um conteúdo inestimável, nos fala sobre a vivência saudável, como termos sobre esse aspecto a vivência saudável, a felicidade, a vivência do entendimento de tudo isso através do pensamento, pois que o pensamento exerce poderosa e essencial contribuição para a existência humana e que é necessário cuidarmos com o empenho do hábito de pensar corretamente, corrigindo os velhos costumes de tudo censurar, de tudo julgar, de tudo reprimir, cuidando para que não venhamos a repetir os erros, comprometendo-nos a estágios mais graves, pois que todo erro, que de alguma maneira o reconhecemos como tal, é necessário o cuidado ali, após a nossa prece, talvez, de pedido de perdão, de humildade, em que provavelmente vamos dizer a Deus, cada um tem a sua fala, tem a sua maneira,
Vamos dizer a Deus: Senhor, eu ainda tenho essa dificuldade, me ajuda para que eu erre menos. E é justamente esse o sentido. Não ficarmos nos martirizando porque erramos, mas utilizarmos daquele erro para modificarmos a nossa caminhada, para não cometê-lo mais. Isto é aprendizado. Isto é exercício do bem pensar, do bom pensamento, do vigiar a essência do pensamento, cuidá-lo para que não repetimos estes erros. Dentre destas orientações, ela nos diz que nem sempre é fácil superar aquela injunção provocativa. Há quantos milênios, há quantas reencarnações viemos errando? Estamos acostumados. Por isso que é mais fácil quando alguém nos provoca ou apela às vezes para o nosso orgulho, para o nosso eu. É muito mais fácil nós respondermos negativamente porque estamos acostumados. É mais difícil agora, nesta reencarnação, que estamos tentando acertar, utilizando-nos do Espiritismo para isso, é mais difícil reagirmos. Quer dizer, é mais difícil agirmos no bem e muito mais fácil reagirmos naquilo que estamos acostumados, na ação do mal. Por isso ela coloca: nem sempre é fácil superar a injunção provocativa. No entanto, é necessário esforçarmos-nos pelo amadurecimento psicológico. Faz a correlação, por isso que estas nossas entradas de frases, de textos esparsos, está em forma de setas. Fizemos analogia aqui deste capítulo com a flecha. A benfeitora nos diz que quando o arqueiro dispara a flecha, não é mais possível lhe deter o curso. Antes, porém, a gente pode afrouxar o laço, recolher a flecha e não dispará-la. Depois de disparada, não lhe podemos mais deter o curso. No entanto, fazendo o paralelo com o pensamento, com as palavras principalmente, depois de dita, não há como passar uma borracha e apagá-la. Mas podemos mudar as próximas, né? E fazer a correção das palavras que estão ali, sendo o reflexo do nosso pensamento. Porque antes da palavra vem o pensamento. Né? O pensamento não vem depois da palavra, ele vem antes. Ele vem antes da palavra. Então, trabalhar a raiz, trabalhar a base, que é o pensamento. Com exercícios de fixação de paisagens mentais de beleza e de amor, lembrando-nos nesses momentos das lições de perdão. Também utilizarmos da oração no sentido de agir com misericórdia, eliminando todo e qualquer campo negativo. E que toda vez que um pensamento negativo nos atinja, é necessário alicerçarmos o pensamento, substituindo esses, sejam de rancor, de revolta, de ira, de raiva, desejo de vingança, enfim, seja qual for, procurar substituir pela paciência e pela resignação, dominando assim o instinto de revide que muitas vezes nos atinge, preservando o pensamento vinculado às fontes do bem e fluindo das bênçãos de paz. Talvez, num momento em que estão nos ofendendo, em que há a forte vontade de respondermos aquela provocação lá na mídia social, porque não é como eu penso. É importante, talvez, utilizarmos das palavras de Jesus, à época, quando ele diz assim: Pedro, embainha a tua espada. E hoje, também através do Espiritismo, destas obras, Jesus está nos dizendo da necessidade de guardarmos o nosso teclado, de embaiarmos ali o nosso teclado. Talvez fazendo uma oração, recorrendo às lembranças de alguma lição, de alguma página do Evangelho, mantendo-nos vigilantes no campo do pensamento. Também, neste capítulo, ela nos diz que o pensamento negativo
que o desejo de vingança, o sentimento de raiva, a falta de perdão, tudo isso, de alguma maneira, está bombardeando as nossas glândulas endócrinas. E que há uma ciência que está estudando isso na atualidade, que se chama psiconeuroendócrino-imunologia. Quase não consegui dizer a palavra. E que justamente estuda o efeito do nosso pensamento sobre as nossas glândulas endócrinas. E os cientistas já conseguem, de alguma maneira, atestar que o pensamento positivo aumenta as nossas defesas imunológicas. Então aqui podemos também fazer a correlação, a oração, o perdão, o esforço pela modificação dos sentimentos negativos pelos bons sentimentos, aumenta as nossas defesas imunológicas, porque bombardeia as nossas glândulas endócrinas com pensamentos positivos. E o efeito, o contrário é verdadeiro. Quando temos rancor, raiva, sentimentos negativos, nós estamos ali diminuindo as nossas defesas imunológicas, ficando suscetíveis a doenças de toda ordem. Por isso, o caminho também para a felicidade relativa, através da vivência saudável, do pensamento saudável, do exercício dos bons pensamentos, vão nos proporcionar tranquilidade e felicidade relativa. Aqui nós queremos trazer algumas frases de alguns pensadores célebres, outros nem tanto, outros mais conhecidos, justamente falando sobre a felicidade. Robert Owen nos diz o seguinte, que o objetivo primordial e necessário de toda a existência deve ser a felicidade. Mas a felicidade não pode ser obtida individualmente. É inútil esperar-se pela felicidade isolada. Todos devem compartilhar dela, ou então a maioria nunca será capaz de gozá-la. Érico Veríssimo. Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. Rochefoucauld. Se alguém não encontra a felicidade em si mesmo, é inútil que a procure em outro lugar. Em determinada ocorrência, apresentando estas frases, um amigo pergunta: mas eram espíritas esses pensadores? Não saberíamos dizer. Mas que, de alguma maneira, eles encontraram e escreveram sobre isso a possibilidade de manter o pensamento saudável e ter tranquilidade em relação também à sua vivência. Huber, a felicidade não é uma estação de chegada, porém um modo de viajar. Platão. Procurando o bem para os nossos semelhantes, encontramos o nosso. Dalai Lama. Cultivar estados mentais positivos, como a generosidade e a compaixão, decididamente conduz a uma melhor saúde mental e a felicidade. Provérbio hindu. O bem que fizemos na véspera é o que nos traz a felicidade pela manhã. Aristóteles. Na realidade, são as nossas atividades, conformes à excelência, que nos levam à felicidade. As leis de Deus. E as atividades contrárias nos levam à situação oposta. E Emmett Fox. Se pudesse, talvez, dizer que é uma grande chance de Emmett Fox ser espírita, pelo que ela diz aqui, em relação ao pensamento e o que decorre dele, eu diria que ela, talvez, não saberia, seja espírita. Mas ela traz o seguinte: esta verdadeira chave para a vida. Se modificares a tua mentalidade, tuas condições se modificarão também. Teu corpo irá modificar-se. Tuas atividades rotineiras irão modificar-se. Teu lar irá modificar-se. Toda a tônica da tua vida irá modificar-se, pois o estares feliz e contente ou deprimido e infeliz depende inteiramente do tipo de alimento mental de que te nutres. As nossas emissões mentais, o exercício do nosso pensamento.
E não poderíamos deixar de trazer Allan Kardec. A felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que se acha. No entanto, nós precisamos entender que para isso havemos de estabelecer metas. Aqui colocamos como educação da felicidade, fixando resultados progressivos, pois nenhum de nós se modifica da noite para o dia. Não se modifica em pouco tempo. É preciso, no exercício de autoconhecimento, identificar o que precisa ser modificado em nós, talvez ali no campo do pensamento. Mas termos o entendimento de que estas mudanças não são drásticas e nem grandes. É preciso constantemente perseverança e coragem de continuar, porque dificuldades haverão. E manter a prática da oração, no propósito também do vigiar, com a melhor das nossas intenções, com toda a emoção, para que possamos receber um influxo das energias suaves que nos serão dirigidas em sustentação aos nossos propósitos. Para isso, a nossa oração deve ser mecânica, não é? Nós precisamos ter vibração, vibrarmos, sentirmos cada palavra, mesmo que seja de uma prece que esteja na nossa memória. É preciso sentir aquilo que estamos falando. E isto, por si só, nos provoca uma vibração mais sutil, mais benéfica, e há a contrapartida dos espíritos amigos que podem ali estar nos ajudando também com sentimentos melhores. E no último capítulo, como nós havíamos comentado lá no começo, belíssimo, encerra a obra e nos traz profundas reflexões. Se chama A Presença de Jesus. E que a benfeitora vai nos dizer que nas mais tormentosas situações, por mais difícil estejam as ocorrências do nosso dia a dia ou daqueles em torno de nós, é necessário evitarmos o pessimismo. Ninguém, e aqui precisamos chamar a atenção dos amigos, porque a benfeitora ela não disse assim, alguns, os espíritas, os brasileiros, apenas aqueles que caminham no bem. Ninguém. É uma afirmação. Há que se encontre em testemunho que não receba a ajuda de Jesus, inspirando paciência e resignação. Muitas vezes através dos espíritos protetores, das possibilidades que encontramos na própria casa espírita, aquelas ocorrências em que a gente abre o evangelho ao acaso e descobrimos que não é acaso. Justamente o que estamos passando é a leitura que nos foi inspirada. Abrimos exatamente na lição que precisamos ouvir. É uma prova de que os amigos espirituais estão atentos, os emissários de Jesus estão atentos para nos ajudar nestas ocorrências, nestes momentos difíceis. Como já vimos, o espírito, numa reencarnação, amplia a capacidade intelectual e noutra capacidade emocional. São as lições imprescindíveis a que possamos termos a possibilidade de irmos avançando a mundos superiores. No entanto, não podemos fugir daquelas lições ou daquelas ocorrências lá do passado, o retorno da lei, pois somente o enfrentamento pacífico é que vai ocasionar a aflição. E ali estão sendo medidos os valores morais pelas próprias resistências espirituais. E também encontramos lá no Evangelho, não é, meus amigos, que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às nossas forças. Isto é um alento muito grande.
Pois quando sentirmos ali aquela expressão, eu não posso mais, eu não aguento mais, Deus não coloca fardos superiores às nossas forças. Então nós podemos. Bastamos que façamos este exercício, que tenhamos perseverança e caminhamos com fé, pedindo ali, obviamente, a ajuda de Jesus, dos amigos espirituais. Também nos traz um outro exemplo de que Beethoven, que compôs surdo a Nona Sinfonia, não ouviu uma única nota. E que é difícil para nós avaliarmos a angústia de Beethoven nesta ocorrência. Mas Jesus, porém, estava com ele. E jamais, aqui de novo, precisamos fazer a mesma correlação. Não são alguns, tá? Os que nasceram na última década, os espíritas, de novo, toda aquela situação. Jamais há um sujeito oculto. Todos. Jamais deixou de amparar os que sofriam. De novo, outra frase belíssima, eu particularmente gosto muito. Nunca te encontras ao abandono. Está sempre assessorado por abnegados benfeitores. Então, por tantas lições que esta obra nos traz, e muito particularmente o capítulo 30, nós podemos concluir. Nunca estamos sozinhos. Às vezes nós nos fazemos sozinhos. Talvez por nos recusar a orar, talvez por ainda sentirmos que somos muito importantes, esquecendo-nos que lá no Evangelho nos diz que o que realmente levamos desta reencarnação são as lágrimas que enxugamos, as experiências que vivemos, os amigos conquistados, porque títulos e propriedades, nada disso levamos. E temos a possibilidade desses amigos poderem nos ajudar, desde que abrimos o nosso pensamento, num processo sim de sintonia, para pedirmos a ajuda e recebermos o consequente amparo dos amigos espirituais. Reserva-te, portanto, nas aflições momentos para reflexões, para o convívio com Jesus, que possamos orar. Não é necessário que oremos o tempo todo, mas que, quando vamos realizar uma tarefa, pedirmos a bênção de Jesus, talvez num momento difícil. Senhor, Jesus, vamos ter uma conversa difícil, vamos pedir aumento de salário, o patrão não vai gostar, provavelmente vai até nos xingar, que tenhamos paciência para enfrentar essa situação. Nos ajuda a sermos firmes ali naquele momento, sem, porém, baixarmos ao nível do xingamento, mas mantermos o nosso propósito com coerência, com tranquilidade, né? Com um sentimento de bem naquele momento ali. São os momentos que a gente pode utilizar do nosso conhecimento, fazendo sim esse pedido, sentindo a presença de Jesus, que está sempre ao nosso lado, mesmo quando não solicitamos, procurando nos ajudar. Pois que nenhum de nós renasce nesta existência para errar, para o fracasso. Toda a programação e todos os amigos dos quais não temos a mínima ideia, às vezes, de quem é o nosso espírito protetor, quem são os espíritos que se preocupam conosco, que tentam nos ajudar, mas nem por isso eles deixam de estar tentando amparar-nos nesses momentos, principalmente aqueles que trazem relativas e significativas dificuldades. Nos diz ainda no final: é possível que não te retire o sofrimento que necessitas para a felicidade mais adiante. No entanto, com certeza, estará proporcionando um clima de harmonia. Mantenha o pensamento nas suas lições e tudo se transformará para melhor. É importante que não adiemos mais o momento de libertação. Este é o momento. Justamente estamos ali no momento de transição, momento de transformação, que nosso mundo se transforma num mundo de regeneração. E nós, todos nós, ao qual as lições espíritas alcançou
ferramentas de divulgação para o bem, de mudança de comportamento. Não podemos mais adiar este momento da entrega, de deixar que Jesus penetre nos nossos corações, nos nossos sentimentos, e que as nossas mãos, de alguma maneira, sejam a extensão do pensamento para o bem, do pensamento de Jesus. Os nossos pés também se reflitam na caminhada nesse sentido, as nossas palavras, o nosso pensamento, o nosso posicionamento. Hoje é o nosso dia de identificá-lo conosco. E esta é a hora de entregarmos-nos por definitivo ao seu amor, sairmos de cima do muro e nos comprometermos realmente com o trabalho do bem, o trabalho de regeneração coordenado por Jesus neste momento de transição. Então temos todas as condições, queridos amigos, de sermos felizes, sim, apesar de dificuldades, apesar de dores, pois estamos cada vez mais compreendendo a essência de Jesus e tudo aquilo que o Espiritismo nos traz. E como havíamos falado lá no início, uma prece de Joana de Ângeles, a qual nós vamos encerrar, dedicada a Francisco de Assis, e que, se prestarmos bastante atenção, ela também nos traz algumas revelações, né? A chegada de Francisco de Assis para colaborar no nosso mundo nesse momento de transição. Também a correlação de que a comunidade franciscana já está aguardando pela chegada de Francisco de Assis. Vamos a ela, que se chama Exoração, e vai nos dizer: doce Pai Francisco, paz e bem, pax et bonum. Tu viestes, suave cantor de Deus, trazer a natureza para as reflexões humanas, e lograstes o êxito de transformar o mundo sombrio em uma esplendorosa madrugada de bênçãos. As criaturas humanas permanecem aturdidas, aguardando que a tua voz, suave cantor do bem, chegue-lhes a acústica da alma, para novamente escutar-se o balir das ovelhas, a musicalidade das abelhas operosas, as onomatopeias de todo lugar e a tua voz, na humildade, na abnegação e no sacrifício, sobressaindo-se em exaltação ao Altíssimo Senhor. Anelamos pela tua canção, Pai Francisco, e nada obstante, tenhamos as mãos cheias de coisas, no coração há um espaço pleno aguardando que tu preenchas. Voltarás a cantar aos ouvidos do mundo, que não conhecem ainda a tua voz, e a sinfonia do teu canto apontará o rumo de segurança na direção do Cristo. Pai Francisco, os teus discípulos já estão entre nós, preparando o teu caminho para a redenção da humanidade. Esperamos-te com a ternura imensa no coração e a alma regerta de ansiedades para a conquista da plenitude. Abençoa-nos, Pai Francisco. São as súplicas de todos nós, através do nosso coração agradecido por nos haveres aceito no teu rebanho. Então, queridos amigos, com essa prece de Joana de Ângeles, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui com os amigos da Sociedade Espírita Vinha de Luz. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça, envolva a todos nós em sentimentos de muita paz, de muita harmonia. E assim, em nome da equipe espiritual responsável pelas tarefas da Sociedade Espírita Vinha de Luz, encerramos este momento. Uma boa noite, queridos amigos. Fiquemos todos em paz.